Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E eu estou gravando esse vídeo porque ele é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos realizando em concordância com o calendário de leitura bíblica anual. Cada vez que nesse calendário surge um novo livro da Bíblia, nós gravamos um vídeo para explicar coisas básicas do livro, por que ele foi escrito, qual o propósito que ele foi escrito, uma estrutura básica para se compreendê-lo e a parte mais importante para te encorajar na leitura bíblica e que você possa ter um encontro com Deus proporcionado por essa leitura. Antes da gente começar esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva para que você receba a notificação assim que surgir um novo vídeo e também não deixe de curtir a mensagem para que ela possa alcançar outras pessoas. E por falar em alcançar outras pessoas, depois da mensagem copie o link, envia para alguém que precisa ouvir essas mesmas palavras que você está ouvindo agora. Nós estamos diante de o texto de hoje, né, o livro que vamos estudar hoje, é o livro de um daqueles profetas que nós chamamos na Bíblia de profetas maiores. Não maiores por conta do seu tamanho ou importância, mas pela quantidade de suas profecias. Assim como Isaías e Jeremias, a gente vai hoje estudar um pouquinho a história do profeta Ezequiel, um dos 3 profetas maiores e de muita importância na narrativa bíblica e na construção do pensamento profético da história de Israel, do povo de Deus. Antes da gente estudar o livro, algumas coisas, informações importantes sobre esse profeta. A primeira delas é que o próprio livro o identifica como filho de Buzi, que era sacerdote em Jerusalém. Então, ao ler o livro de Ezequiel, nós estamos lendo a narrativa, a perspectiva de um sacerdote, um homem que foi criado para tornar Deus conhecido. Fique com essa informação, ela é muito importante. Quando você lê o livro de Ezequiel, você está lendo a palavra de um homem que tinha conhecimento sobre Deus e que tinha a responsabilidade de ensinar o povo sobre Deus. O livro nos diz que o profeta Ezequiel, o sacerdote Ezequiel e o profeta Ezequiel foi chamado para profetizar, para representar Deus, para verbalizar a voz de Deus, tornar audível a voz de Deus durante os reinos do rei de Judá, do reino do sul, do rei Joaquim Zedequias. No período do rei Zedequias, a Babilônia conquista o reino de Judá, destrói Jerusalém, e aí então o profeta Ezequiel ele se torna um profeta do exílio. Enquanto Jeremias fica na Jerusalém destruída, Ezequiel vai com o povo, é deportado com o povo para o cativeiro babilônico. Algumas informações muito interessantes para conhecermos esse profeta. Ezequiel ele foi chamado para ser um profeta de Deus quando ele tinha 30 anos de idade. Nós vemos que ele era um homem casado, capítulo 24, versículo 15 em diante, diz que ele era casado e, como eu falei para vocês, ele foi levado como cativeiro, como prisioneiro de guerra para a Babilônia. Esse profeta, Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Assim como Daniel esteve na Babilônia servindo a Deus e chegou a alcançar cargos públicos de importância, Ezequiel também esteve na Babilônia. Constantemente no livro, se você ao ler o livro de Ezequiel, você vai ver Ezequiel sendo chamado por Deus de filho do homem. Essa expressão filho do homem, ela dá a ideia da fragilidade humana, de como o homem, o ser humano, a humanidade é frágil. E diante da grandeza de Deus, obviamente, em comparação com Deus, o ser humano é frágil, ele é apenas filho de homens. Então, constantemente no livro, Deus vai se dirigir ao profeta como filho do homem. E é interessante mencionar isso porque Jesus, no Novo Testamento, ele assume
esta expressão, se identificando com o Filho do Homem. Jesus dizia ser ele o Filho do Homem, não porque ele era filho de homens, ele era o Filho de Deus, mas ele usa essa expressão Filho do Homem para também fazer menção à humanidade que ele assume ao vir ao mundo, se identificando comigo e com você, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Falando um pouquinho agora sobre o ministério do profeta Ezequiel, cada profeta tem uma temática, tem um alvo, Deus levanta para um propósito. Ezequiel, durante a leitura, você vai perceber que é muito comum e repetido Ezequiel fazer denúncias sobre a apostasia do povo. É um profeta que se levanta, não podia ser diferente, o povo está à beira da destruição por conta do seu pecado, então Ezequiel se levanta num período onde a sua ênfase ministerial é denunciar que o povo está abandonando Deus. Ele vai usar poemas, figuras de linguagem, Deus dá muita visão para o profeta Ezequiel, tudo para enfatizar que o povo está se afastando de Deus e, obviamente, para chamar o povo ao arrependimento. Nos dizeres de Ezequiel é muito comum encontrarmos mensagens de perdão, de restauração, de que Deus está sempre disposto a resgatar todo e qualquer que venha se arrepender de seus pecados. Um capítulo que me chama muita atenção, algo que me desafia muito na leitura de Ezequiel, é quando a gente chega no capítulo 14 e Ezequiel ele é inovador porque todos os profetas denunciam a idolatria. O povo de Deus acaba deixando Deus de lado, Deus criador de todas as coisas do universo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus se volta para outros deuses, os deuses das outras nações. E a isso nós chamamos de idolatria. Só que Ezequiel vai falar de uma idolatria que muitas vezes não é mencionada nem no seu tempo e nem nos nossos dias, que ele vai falar de uma idolatria que acontece no coração. Ezequiel, no capítulo 14, ele fala que os homens levantam ídolos em seu coração, ou seja, o nosso coração que foi feito por Deus para ser habitação de Deus, por vezes é sitiado, invadido por tantas outras coisas que tentam roubar o lugar de Deus. E isso só reforça o fato de que idolatria nem sempre está associado a uma imagem, como muito é dito. Também mas idolatria é tudo aquilo que se coloca em nossas vidas, o lugar que pertence somente a Deus, que rouba a nossa vida, o espaço da nossa vida que pertence somente a Deus. Para alguns de fato é um ídolo, é uma imagem, mas para outros é dinheiro, para outros é poder, para outros é fama, para outros é aprovação, admiração, sensualidade, enfim. Os ídolos do coração, o coração humano parece um panteão para abrigar inúmeros ídolos. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente resolve esse problema. Tim Keller dizia isso, que o coração humano é uma fábrica de deuses. Um filósofo antigo chamado Nietzsche, ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o ser humano retribuiu o favor e fez fez deuses à sua imagem e semelhança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Por fim, antes da gente entrar no livro, algo muito interessante nesse livro é que Ezequiel está pregando e ele vai concluir suas pregações com a expressão saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, ele anunciava algo e esse anúncio estava vinculado a levar o povo a saber que Deus é Senhor. Ele anunciava um decreto de Deus e concluía dizendo: e com isso saberão que eu sou o Senhor. E por 32 vezes Ezequiel vai enfatizar isso, de que toda a pregação, todo o ato de Deus é para que o povo saiba que Ele é o Senhor. Agora, entrando no livro propriamente dito, o nome Ezequiel, o livro leva o nome do profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa o Senhor fortalece. Parece não restar muitas dúvidas de que Ezequiel de fato é o autor deste livro.
E uma vez que ele está profetizando nos períodos de Joaquim e Zedequias, e ele profetiza também no período de exílio, então a gente consegue delimitar que este livro foi escrito entre o ano 570 a 550 a.C. E como a gente tem conversado, este livro, o livro de Ezequiel, está em nossas Bíblias para apresentar que a justiça e a misericórdia de Deus caminham juntas, de mão dadas. O que significa que o livro de Ezequiel nos ensina, nos relembra talvez, de que Deus pune o pecado e restaura o pecador. Deus pune o pecado, mas Ele sempre vai restaurar aquele que se arrepende de seus pecados. Por isso, se a gente parte desse princípio, né, de que Deus é um justo juiz, perdoador, restaurador, a gente poderia resumir esse livro, para facilitar nossa compreensão, na palavra restauração. E partindo desse princípio, então, de que a palavra restauração resume bem o livro, eu proponho que o versículo que nos dá a entender todo o livro, o coração do livro, é Ezequiel 37:14, onde nós lemos: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, como acontece 32 vezes no livro, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Entrando no livro, uma estrutura básica para a gente compreender o livro. A gente vê do capítulo 1 ao capítulo 5 algumas visões que Deus deu a Ezequias, que Deus concedeu a Ezequias. O livro já começa falando da glória de Deus. Deus dando uma visão para que Ezequiel contemplasse a glória de Deus através de alguns elementos. A gente chega no capítulo 2 e 3, nós vemos o chamado de Ezequiel, Deus chamando Ezequiel para o ministério profético. E no capítulo 4 vemos alguns símbolos, capítulo 4 e capítulo 5, alguns símbolos de destruição, algo que estava para acontecer, que a gente sabe agora que é o cativeiro babilônico, né, o avanço do Império da Babilônia. Capítulo 4 e capítulo 5 vai fazer esse anúncio através de simbolismos, de 4 símbolos de destruição. A gente entra no capítulo 6 e no capítulo 7 e lemos o dia do juízo de Deus, o dia que Deus vai julgar o seu próprio povo por conta dos seus pecados. Capítulo 6, essa declaração forte e enfática que nós estamos falando, né? Todo juízo aconteceu para que o povo soubesse de que Ele é o Senhor. Assim termina o capítulo 6, no versículo 14. E no capítulo 7, quando Deus diz: basta, chega, já não dá mais para o meu povo viver dessa forma. E o fim do povo de Deus é decretado. Ali Deus estabeleceu o limite da tolerância, o limite da misericórdia. A gente entra no capítulo 8, e do capítulo 8 ao capítulo 11 nós temos relatos assustadores. Porque nós temos o templo de Deus, que foi construído em Jerusalém, sendo utilizado para cultuar outros deuses. No capítulo 8 e capítulo 9, nós vemos diversos atos abomináveis que iam contra a santidade de Deus, o próprio culto a Deus. O templo que foi separado para cultuar a Deus, o Deus criador do universo, estava sendo utilizado para adorar outros deuses, para render culto aos outros deuses. O que é assustador, porque este povo está usando o nome de povo de Deus, usando o templo de Deus para cultuar a Deus e também outros deuses. Não é por um acaso então que a gente vê o capítulo 10 e o capítulo 11, há um simbolismo, uma visão que Deus dá para Ezequiel da glória de Deus saindo do templo. Capítulo 10 e capítulo 11 fala do dia em que Deus retira a sua presença do templo de Jerusalém. Agora, o que é muito assustador é que a glória de Deus saiu do templo, mas o povo continuava cultuando. É como se não tivesse sido percebida que Deus, a saída da glória de Deus. O culto continuou, mesmo sem Deus estar presente, o que para nós deveria ser assustador. Imaginar pessoas oferecendo culto a Deus
e Deus não estando presente. É um desafio para nós. A gente vai falar disso na conclusão. Vamos avançar um pouquinho, porque o capítulo 12 até o capítulo 24, a gente vai ver uma série de denúncias e de anúncios do juízo de Deus que está vindo. Por que Deus está julgando o seu povo? Por que Deus permitiu que o seu povo fosse conquistado pelos babilônios? Do capítulo 12 ao 24 a gente vai ver diversas sentenças de Deus denunciando o povo pelo abandono, denunciando o povo pelas injustiças, pela idolatria e tudo mais. A gente chega no capítulo 25 até o capítulo 32, parece que o holofote sai do povo de Deus, de Judá, e vai para o mundo, porque aí do capítulo 25 até o capítulo 32, nós vemos o julgamento das nações, porque Deus julga todos os povos, começando pelo seu próprio povo, mas todas as nações são julgadas pelos seus pecados, pelas suas atrocidades. Da mesma maneira que Deus proporciona restauração para todo pecador, Ele também julga todo pecado. A gente chega no capítulo então 33 até o capítulo 39, depois de a gente ter falado de tanto julgamento e juízo, do capítulo 33 ao 39, nós vamos ver como é que Deus vai restaurar o seu povo. Qual o caminho que Deus vai adotar para restaurar todos aqueles que se arrependerem de seus pecados. E tem aqui uma passagem emblemática nesse sentido, que é o capítulo 37, onde Deus leva Ezequiel a ter uma visão, ele vê um vale de ossos secos, e aí Deus pergunta, será que esses ossos podem voltar a ter vida? E o profeta diz para Deus, só o Senhor sabe, e aí Deus dá uma ordem para que o profeta ordene que os ossos voltem a ter vida, e aí osso começa a se juntar com osso, e tendões e carnes começam a envolver aquele amontoado de ossos, e se forma um grande exército. Isso é uma visão que Deus deu do poder que Ele tem de trazer vida aonde só existia morte. Isso é um simbolismo que uma visão que Deus está dando para Ezequiel, mostrando que da mesma maneira que um vale de ossos secos poderia se tornar um exército poderoso com uma ordem de Deus, o povo de Deus também pode voltar a ter vida com a mesma única ordem de Deus. E por fim, gente, a gente chega no capítulo 40, então, depois de falar de restauração, do capítulo 40 até o capítulo 48, tem uma seção interessante no livro de Ezequiel, porque Deus começa a falar da restauração do templo. Nós já vimos aqui, né, de que o templo foi destruído na guerra. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu a cidade, destruiu o templo. E olha que interessante pensar nisso, né? Porque lá no exílio, Deus está dando uma visão para Ezequiel de que ele vai reconstruir um novo templo para um novo tempo, um novo templo para um novo tempo, porque vai chegar um momento em que o exílio vai chegar ao fim, Deus vai restaurar o seu povo e vai restaurar todas as coisas, inclusive o culto. E para se restaurar o culto no meio do povo de Deus, precisava do templo. Então Deus começa a dar detalhes de como seria esse novo templo para Ezequiel. E eu fico imaginando só o quanto não deve ter sido enchido o coração de Ezequiel e de todos os seus ouvintes, como é que eles não ficaram cheios de esperança, de saber de que nos planos de Deus existia uma perspectiva de futuro, de renovo, de recomeço. Deus estava preparando um novo caminho para o seu povo trilhar. E esse novo caminho não tinha nada a ver com o exílio. Deus tem um plano de liberdade para o seu povo. Uau! A gente caminha pelo livro de Ezequiel, e quando a gente lê esse livro, surgem alguns desafios para nós, porque a leitura bíblica ela sempre vem acompanhada de desafios de mudança, não é uma leitura descompromissada. Nós lemos e pensamos, temos que pensar o que a gente faz com isso que a gente leu. E um dos desafios ao ler o livro de Ezequiel é isso, considerar que não existe culto a Deus sem Deus ser cultuado. Isso parece um pouco óbvio, mas se você lembrar do que eu falei do capítulo 8 ao capítulo 10, estava sendo realizado um culto a Deus onde Deus não era cultuado. O nome era culto a Deus, mas a prática era contraditória a isso.
Então, o culto a Deus, ele é realizado como Deus ordena e deseja. Eu não posso cultuar a Deus do meu jeito. Talvez você já tenha ouvido essa frase, talvez até tenha dito essa frase. Ah, eu cultuo a Deus do meu jeito. Não existe o seu jeito de cultuar a Deus. Aliás, se você cultua a Deus do seu jeito, você está cultuando outro Deus. Não o Deus Criador dos céus e da terra, não o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é que estabelece como quer ser cultuado. Não sou eu que cultuo a Deus do meu jeito, Ele me diz como Ele quer ser cultuado. E Ele já nos disse isso, que toda expressão de louvor, toda forma de adoração, tudo que nós fazemos para cultuar a Ele é realizado através da pessoa e obra de Jesus. Então, não existe culto a Deus do meu jeito, existe culto a Deus através da rendição a Jesus, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vivendo debaixo do senhorio de Jesus. Este é o culto do qual Deus se agrada e deseja. Como eu falei para vocês, particularmente o capítulo 14 me desafia muito do livro de Ezequiel de investigar quais são os ídolos do meu coração. Quais são os ídolos que estão querendo conquistar o meu coração e sentar-se neste trono que só pertence a Deus. Então é meu dever, é minha tarefa fazer essa investigação e banir esses falsos deuses que querem ocupar meu coração, porque o meu coração deve ser terreno de ocupação apenas de Deus. Outra coisa interessante a pensarmos é que essa também é bem desafiadora, principalmente para nós pregadores da palavra, é compreender que a vida do mensageiro também é a sua mensagem. E eu falei, talvez por força de expressão, né, nós os pregadores da palavra, na verdade, todo discípulo de Jesus tem que pensar que a sua vida também é uma mensagem. No capítulo 24 a gente vê isso, né, a partir do versículo 15, Deus fazendo algo na vida do profeta Ezequiel. Eu não vou contar o que é, quero que você leia lá. E aquilo que Deus estava fazendo na vida de Ezequiel se transformou na mensagem a ser transmitida. Então, é muito mais do que nós falamos. O que nós fazemos também anuncia o Deus que nós cremos e o Deus em quem esperamos e confiamos. E por fim, para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente falou que o capítulo 37 é um capítulo emblemático nessa história porque fala da restauração do vale de ossos secos e tudo mais. Graças à ressurreição de Jesus, nós também podemos ter essa esperança de restauração. Nós também estávamos perdidos em nossos pecados, mas quando nós nos arrependemos e reconhecemos que os nossos pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz, a nossa vida também é restaurada. Onde talvez não havia esperança de transformação, Deus com o seu sopro, com o seu Espírito Santo, trouxe vida para nós em Cristo Jesus. Por isso, aproveite esse dia. Se você ainda não se entregou a Jesus, faça sua oração com suas palavras e diga: Senhor Jesus, salva a minha vida, está aqui, te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Você fazendo isso, Deus vai restaurar a sua vida, vai transformar a sua história. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia, você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, encaminha ele para alguém. Se não gostou, encaminha também. Vai fazer bem para outras pessoas, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Que Jesus te abençoe.